Olá, pessoal. Para quem já me esqueceu, eu sou o professor Marcos Cabral, da disciplina de Física. Bem, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de maneira remota, certo? Então, nós estávamos vendo cinemática e o assunto da nossa aula de hoje, da nossa primeira aula remota, é velocidade média e classificação do movimento, tá certo? Mas antes de iniciarmos esse assunto propriamente dito, eu vou relembrar alguns conceitos que eu já vi para algumas turmas, que são as turmas da manhã e da tarde. A turma da noite ainda não viu esses conceitos. Então, fiquem atentos, pessoal da noite, porque é assunto novo. Já o pessoal da manhã e da tarde, esse assunto inicial vai ser apenas uma revisão. E aí depois nós vamos entrar para o conteúdo da aula de fato, que é velocidade média e classificação do movimento. Toda a aula que eu for elaborar para vocês aqui, eu vou me basear em cima do livro didático de vocês, tá certo? Que é para vocês poderem acompanhar em casa, utilizando o livro. Então, acompanhe em casa utilizando o livro. E eu também disponibilizei um resumo do assunto que nós vamos abordar nessa aula, tá certo? Que está em PDF e vocês podem acessar clicando aqui embaixo ou então obtendo lá no grupo da turma, que eu também vou disponibilizar lá, ok? Nesse PDF eu vou ter alguns exercícios que vão ser exercícios de fixação, que eu vou gravar um outro vídeo resolvendo alguns desses exercícios, e no final da página tem as atividades que vocês vão ter que me entregar na próxima aula. Certo? Então tem lá as indicações e todos os exercícios vão estar baseados em cima, vão ser exercícios do livro de vocês. Tá bom? Então chega de lero-lero, vamos continuar, vamos dar prosseguimento ao nosso curso aqui de Física. Bem, então vamos relembrar alguns conceitos básicos. Né? Vamos começar por referencial, movimento e repouso, que são os mais básicos em física. Antes de você começar qualquer estudo em física, é primordial que você defina um referencial. Né? Esse referencial vai ser um sistema de referências onde você vai poder estudar o movimento, por exemplo, de um objeto. Você vai poder dizer se esse objeto ele está em movimento, se ele está em repouso, qual é a velocidade desse objeto. Tudo vai estar relacionado ao referencial que você adotou. Esse referencial pode ser qualquer coisa. Pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser um lugar, pode ser qualquer coisa. Tá? O importante é que quando você for começar a estudar física, você for começar a analisar os estudos, você tem que primeiro dizer qual referencial, né, eu vou estudar, em relação a qual referencial eu vou fazer os meus estudos. Então vamos ver aqui uma situação prática. Então nós temos aqui um senhor sentado, né, do lado de fora, sentado nesse morro, e ele está vendo esse caminhão, esse ônibus passar aí. Dentro desse ônibus nós temos 2 passageiros, tá certo? E aí eu faço uma pergunta para vocês. Esse senhor aqui de cavanhaque, que está bem aqui, ele está sentado na frente dessa senhora, tá certo? Aí eu pergunto para você, esse senhor, ele está em movimento ou ele está em repouso? Me responda. E aí, o que que você respondeu? Hein? Eu não sei te dizer se ele está em movimento ou se ele está em repouso. Por quê? Porque nós não definimos um referencial para ele. Né? Então, antes de eu dizer se esse senhor está em movimento ou está em repouso, eu preciso perguntar o quê? Tá, ele está em movimento e repouso em relação a qual referencial? Então, eu não disse para vocês qual era o referencial. Sem essa informação, não tem como você responder essa pergunta. Agora, se eu digo assim, olha só, em relação a esse senhor que está sentado aqui neste morro, esse passageiro aqui, ele está em repouso ou ele está em movimento? Agora vocês têm a capacidade de responder isso. Ora, o senhor ele está sentado dentro do ônibus e o ônibus ele está se movendo, né, em relação ao senhor que está sentado aqui no montinho. Né? Então, como a posição do ônibus muda conforme o tempo, e esse passageiro está dentro do ônibus, então a posição do passageiro também muda com o passar do tempo em relação ao senhor que está sentado aqui no montinho. Então eu posso dizer com certeza que esse senhor, o passageiro, está em movimento em relação ao senhor que está sentado no montinho. Tá certo? Agora, se eu pego como referencial esta senhora que está sentada atrás, né, do senhor de barbicha, do passageiro do ônibus, aí você vai olhar assim, ora, agora o referencial é a senhora. E aí, esse senhor aqui, o passageiro, ele está ou não em movimento? Aí você vai olhar o quê?
Você vai ver se a posição do passageiro muda conforme o tempo passa em relação ao referencial que eu adotei agora, que é a senhora que está sentada atrás dele. Então, muda a posição dele? Não muda, né? A posição do passageiro com a passageira que está sentada atrás não muda. Então, ele está em repouso em relação à passageira. Viu como muda a ideia de movimento e repouso? Né? Então, nós chegamos, o que nós entendemos é o seguinte: então, referencial é algo que se fixa, um sistema de referência, e a partir dele nós vamos fazer os estudos físicos. Nós vamos ver se o corpo está em movimento, se está em repouso, qual é a aceleração, qual é a velocidade, tá certo? E para um objeto estar em repouso em relação a um referencial, a posição dele em relação a esse referencial não pode mudar com o tempo. E ele vai estar em movimento quando a posição dele mudar conforme o tempo passa. Beleza? Então, isso é um pouco confuso a princípio, mas faz todo sentido. Né? Faz todo sentido que você vai olhar para a situação que você está trabalhando. Né? Então, vamos lá para o segundo ponto. Né? Os outros conceitos que a gente tem que entender é o que é o ponto material, ou partícula, é a mesma coisa, são sinônimos, e o que é o corpo extenso. Né? Então, vamos olhar para essa situação aqui. Ó. Nós temos um navio bem grande, né, que olha só o tamanho do navio aqui, eu estou pintando de verde. Então, é daqui para cá. Só que ele está atracado num porto. E aí eu vou olhar para o tamanho do porto, olha só. O que vocês acham do tamanho do porto? Esse porto aí, ele é quase do tamanho do barco ou não é? Ele tem um tamanho perto do barco? Tem, né? Ele tem o tamanho próximo do barco, né? Então, quando esse barco estiver se movimentando e for fazer a manobra para atracar nesse porto, nós devemos levar em consideração o tamanho do barco. Então, quando a gente leva em consideração o tamanho do objeto, né, no estudo de movimento dele, a gente diz que esse objeto ele é um corpo extenso. Ele é um corpo extenso. Mas notem só, uma vez que esse barco parte do porto e ele começa a navegar no rio Amazonas, por exemplo, olha o tamaninho dele aí, agora. Olha o tamaninho desse barco, né, perto do tamanho do rio Amazonas. O rio Amazonas é enorme. Quando você vê o barquinho lá, ó, parece um pontinho no meio de tanta água. Então, nesse caso, esse barco, o tamanho dele não vai fazer diferença para mim. Então, eu digo que ele é um ponto material ou uma partícula. O tamanho dele pouco interessa para o meu estudo. Então, viu como depende da situação? Um barco, numa situação dele atracado no porto, o tamanho dele é próximo do porto, então o tamanho dele vai me interessar para o meu estudo. Agora, quando ele está ali, olha, no meio do mar, no meio do rio, o tamanho dele é muito pequeno, então não faz diferença. Então, ele vai ser um ponto material. Então, depende da situação, é relativo. Um outro exemplo, por exemplo, se eu tenho uma mosquinha aqui voando por essa sala, certo? Eu vou olhar o tamanho da mosquinha e vou olhar o tamanho da sala, certo? Então, essa mosquinha aí, ela é um ponto material ou um corpo extenso quando eu analiso esse movimento dela? O que vocês acham? Exatamente, é um ponto material, porque o tamanho dela, comparado ao tamanho dessa sala, é muito pequeno. Agora, se eu pego essa mesma mosca e eu observo ela pousa em cima de um arroz, e ela começa a andar sobre esse arroz, sobre esse grão de arroz, e agora, o tamanho dela é próximo ou não de um grão de arroz? É próximo, né? Então, nesse caso, ela é um ponto material ou um corpo extenso? Exatamente, é um corpo extenso. E o outro conceito que nós devemos estudar é a trajetória. Então, veja só, se eu tenho um objeto em movimento e eu for imaginar, assim, eu vejo esse objeto passando, por exemplo, eu vejo um pássaro voando aqui. Se eu imaginar cada posição que ele ocupou conforme ele foi se movimentando, né, eu tenho a trajetória que esse pássaro fez quando ele passou aqui na minha frente. Né? Então, a trajetória é isso, é uma linha imaginária que a gente vai imaginar cada posição que o objeto que está em movimento ocupou conforme o tempo foi passando. Então, vejam só uma situação prática aqui. Então, vamos imaginar essa situação. Olha só, tem um rapaz aqui no chão
e ele observa um avião passando. O avião ele está em movimento, indo da esquerda para a direita. Está indo para lá. Tá certo? E aí acontece o seguinte, ó, quando esse avião tá voando, ele resolve soltar uma bomba. Tá certo? Como essa bomba estava andando junto com o avião, o rapaz que está aqui, né, no chão, ele vai ver o seguinte, olha só. Quando esse avião soltar a bomba não estava vindo junto com o avião, tá certo? A bomba estava vindo junto com o avião. Então, quando a bomba é solta, ela, além de cair verticalmente, ela vai tender a andar para frente. Né? Ela vai cair, ao mesmo tempo que ela vai cair, ela vai estar andando para frente. Então, a trajetória que ela vai fazer, né, observada por esse rapaz que está aqui no chão, vai ser essa trajetória aqui da bomba, que nós chamamos de arco de parábola. Ela vai até cair ali no chão. Certo? Para esse observador aí na Terra. Agora, se eu tiver um observador, por exemplo, o piloto do avião sentado aqui em cima, quando ele soltar a bomba, sempre que ele olhar para baixo, ele vai ver a bomba caindo embaixo dele. Então, ele vai ver esta trajetória aqui, ó, uma linha reta. Uma linha reta. Então, o piloto sempre vai ver uma linha reta. Então, qual das duas trajetórias estão corretas? As duas. As duas trajetórias estão corretas. Né? Só que ela muda, por quê? Porque mudamos o referencial, mudamos a pessoa que está observando. Né? Então, a trajetória também ela é relativa, ela vai depender de para quem observa o movimento deste objeto. E aí nós vamos entrar agora num outro conceito físico, que é o espaço ou posição. O símbolo que vai representar o espaço ou posição aqui para a gente é o símbolo S, tá certo? Esse símbolo S aqui. Tá? Por que esse símbolo S? Porque vem do inglês chamado space. Okay? Então vamos imaginar essa situação. Olha só, nós temos um carro aqui se movimentando e aí nós vamos ter uma trajetória. Olha só, essa é a trajetória aqui, essa seta branca que eu acabei de pintar de verde. E essa trajetória ela vai estar orientada, ela vai ter uma direção de crescimento, um sentido de crescimento, que nesse caso vai ser da origem, que é o 0, para a direita. Tá certo? E notem que ela vai crescendo, ó, 0, 20, né? 20, 40, 60, 80. O que significa essas marcações? Significa que em cada traço desse aqui, né, esse 20 representa o quê? A distância desse traço até a origem. Então, daqui para cá é 20 km, daqui para cá é 40 km, e assim sucessivamente. Então, o motorista desse carro ele olhou para o relógio dele e, num instante, quando ele viu lá, eram 14 horas. 14 horas ele estava ocupando, ele estava neste ponto aqui, no ponto 100. O que significa? Significa que ele está a 100 metros de distância da origem. E esse 100 aí vai ser a posição desse objeto nesta trajetória, que é a posição 100 km. É onde ele está neste instante aí, que é 14 horas. Tá? Então, isso que é a posição do objeto em cima de uma trajetória. E aí nós vamos estudar agora a variação do espaço. Esse símbolo aqui é uma letra grega chamada delta. Tá certo? Na física, esse delta sempre vai significar variação. Tá certo? Variação. Então, se nós temos aqui delta S, S significa o quê? Posição ou espaço. Então, delta S significa variação do espaço ou variação da posição. O que isso significa? Então, vamos imaginar essa outra situação. Né? Em um determinado instante T1, esse objeto ocupava uma posição que eu vou chamar aqui de S1, olha só, distante da trajetória. Tá? E esse objeto, esse fusquinha aí, ele está em movimento, ele está andando. Tá? E aí o tempo vai passando, vai passando. Depois de um certo tempo, no instante T2, ele já não ocupa mais a posição S1. Ele está agora na posição S2. Né? Então, ele se deslocou, ele se movimentou em cima dessa trajetória. Então, para eu calcular a variação do espaço, é bem simples. Basta eu pegar a posição final dele
e subtrair da posição inicial. Quando eu faço isso, ó, me resta esse espaço aqui, ó. Esse espaço que eu pintei em vermelho. Eu pego a posição 2 menos a posição 1, sobra isso aqui, que é o ΔS, que é a variação do espaço. Então, a variação do espaço é ΔS é igual ao espaço final menos espaço inicial. E aí vocês vão entender o seguinte, olha, a variação do espaço, ela pode dar positivo ou pode dar negativo. E pode dar até zero. Vocês vão ver. Tá certo? Mas aqui, então nós precisamos de de uma outra grandeza física, que é a distância percorrida. O que é a distância percorrida? A distância percorrida é o quanto efetivamente uma partícula percorreu. Certo? Então, diferente da variação do espaço. A variação do espaço não te diz nada sobre o quanto essa partícula percorreu, porque ela só se importa com o ponto inicial e o ponto final. O que ele fez no meio deste percurso aí não interessa para a variação do espaço. Agora, aqui na distância percorrida, interessa. E como é que a gente calcula essa distância percorrida? O primeiro caso é se a partícula não mudou de sentido do movimento. Então, se a partícula andou sempre num único sentido, por exemplo, da esquerda para a direita, nunca mudou, como é que eu calculo essa distância percorrida? Bem, a distância percorrida vai ser igual ao módulo da variação do espaço. Então, eu calculo a variação do espaço e depois tiro o módulo. O que significa tirar o módulo? É que eu não estou interessado em saber o sinal dessa variação. Eu só quero saber a quantidade mesmo do espaço percorrido. E o segundo caso é se a partícula mudou o sentido do movimento. Ou seja, se, por exemplo, ela saiu da esquerda para a direita, foi até um certo ponto e depois decidiu voltar. Tá? Então, nesse caso, ela mudou o sentido do movimento. Se ela muda o sentido do movimento, a distância percorrida vai ser o módulo da variação do espaço na ida, mais o módulo da variação do espaço na volta, quando ele mudou o sentido do movimento. Então, nós vamos ver agora o que é a velocidade escalar média. Então, a velocidade escalar média é uma grandeza física puramente técnica, que ela é definida matematicamente pela razão entre a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Ora, então, como é que a gente calcula a variação do espaço? Eu vou pegar a posição final e subtrair da posição inicial, tá certo? E aí eu divido esse resultado pela variação do tempo, que vai ser um instante t2, que é quando ele ocupou essa posição S2 aqui, tá? Menos o instante t1, que é quando ele ocupou essa posição S1 aqui. Tá? E aí, qual é a unidade de medida no SI de velocidade? Vai ser sempre o metro por segundo, vai ser a unidade de medida no Sistema Internacional de Unidade. Mas nós temos uma outra unidade de medida de velocidade que a gente usa muito no nosso dia a dia. E essa unidade de velocidade é o quilômetro por hora. Inclusive, no velocímetro das nossas motos, lembram que o velocímetro é aquilo que mede a velocidade da moto. Em geral, eles vêm com a unidade em quilômetros por hora e não em metros por segundo. Então, como é que eu calculo se eu tenho um resultado, se eu obtive um resultado em metros por segundo, como é que eu obtenho esse resultado em quilômetros por hora? É muito simples, olha só. Se eu tiver esse resultado em metros por segundo, basta eu pegar esse valor, multiplicar por 3,6, que eu vou ter o resultado em quilômetros por hora. Por exemplo, se eu tenho 20 metros por segundo e eu quero saber quanto vale em quilômetros por hora, basta eu pegar 20, multiplico por 3,6, que eu vou ter o resultado em quilômetros por hora. 20 vezes 3,6 é 70, ou seja, 72 quilômetros por hora. Certo? E se eu tenho o valor em quilômetros por hora e eu quero calcular em metros por segundo, eu divido por 3,6. Então, eu achei o valor em quilômetros por hora, para obter por metro por segundo, basta eu dividir. Certo? E aí nós chegamos nas classificações dos movimentos. Então, nós vamos classificar, por enquanto, os movimentos de duas formas. O movimento progressivo,
Como é que é o movimento progressivo? Então, vamos imaginar aqui de novo, olha só, eu tenho uma trajetória orientada da esquerda para a direita, onde a minha origem aqui, ela é bem aqui, a origem é zero, tá certo? Se esse objeto ele se movimenta, olha só, no mesmo sentido da trajetória, ó, a trajetória aponta da esquerda para a direita, ele está se movimentando também da esquerda para a direita. Está apontando para o mesmo sentido da trajetória. Então, a velocidade é positiva. Se a velocidade é positiva, a gente diz que o movimento é progressivo. E nós temos também um movimento retrógrado, ele retrocede, ele volta. Então, ocorre o seguinte, olha só, em vez do carro estar se movimentando no mesmo sentido da trajetória, ele se movimenta no sentido contrário. O movimento dele está para cá e a trajetória está para cá. Então, nesse caso, a velocidade dele vai ser o quê? Vai ser negativa, vai ser menor que zero. E aí a gente diz que o movimento é retrógrado. Que outra classificação do movimento que nós vamos aprender aqui é quando o movimento é dito uniforme. O movimento é uniforme, vejam só essa situação. Temos novamente aqui a nossa trajetória, tá certo? Ela é orientada, novamente, olha só, da esquerda para a direita. E aí eu tenho um objeto se movimentando aqui, um carro, né? O carrinho está se movimentando. Então, ele parte da origem, quando o tempo é igual a 0 segundos. E aí, olha só, 1 segundo depois, passou-se 1 segundo, ele já está ocupando a posição 5 metros. Passou mais 1 segundo, ele está agora na posição 10. Passou-se mais 1 segundo, ele está na posição 15. Se vocês forem perceber, de 1 em 1 segundo, cada segundo que passa, quanto é que aumenta a posição dele? Né? Em cada segundo que passa, aumenta em 5 metros. Passou 1 segundo, aumentou 5. Passou mais 1 segundo, aumentou mais 5. Né? 5 com 5, 10. Passou mais 1 segundo, ele aumentou mais 5 de novo. Foi para 15. Né? Então, está sempre aumentando de 5 em 5 metros a cada segundo que passa. Então, a gente diz, essa é a característica do movimento uniforme. A velocidade média dele vai ser 5 metros por segundo e vai ser sempre igual, vai ser sempre essa velocidade. Então, quando um objeto ele mantém a velocidade constante e sempre igual a um determinado valor, a gente diz que aquele carro, aquele objeto, está se movimentando com movimento uniforme. Certo? Então, aqui nós chegamos ao final dessa nossa primeira aula. Então, lembrem sempre, olha só, a bibliografia que eu estou utilizando é o livro de vocês, certo? Para vocês poderem acompanhar em casa. E os exercícios que eu vou pedir para vocês está lá no nosso PDF. Lá na última parte do PDF, tem as atividades que é para vocês me enviarem. Os exercícios de fixação, eu vou gravar um outro vídeo, tá certo? Eu estou postando um outro vídeo junto com esse, onde vai ter lá alguns exercícios resolvidos, que é para vocês treinarem e poderem resolver as atividades que eu estou pedindo, tá certo? Então, até mais, até a próxima aula.